palavra do Senhor que está no livro de Cantares, capítulo 8. Vamos ler o versículo 6 e o versículo 7. Assim como estamos, diz assim, versículo 6: Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui, vamos falar sobre o assunto que o livro de Cantares quer retratar, nesse diálogo entre o esposo com a sua igreja. Então ele propõe aqui, a proposta é: põe-me como selo, é uma proposta do Senhor. Põe-me como selo sobre o teu coração, porque nós temos que servir o Senhor com interesse de coração. O selo aqui é uma identidade, uma identificação. No passado, quando alguém precisava mandar um comunicado, ele colocava um selo nesse comunicado, registrando ali que era aquela pessoa que estava enviando a correspondência, que estava enviando a mensagem. E era uma identificação. O selo é uma marca. Essa marca identificava aquele que a tinha enviado, né? Depois, com a modernidade, né, você precisava usar o correio, tinha um selo, que era uma marca, um produto que o correio utilizava, mas era de uma forma coletiva. Mas nós vamos ficar aqui com aquilo que Deus tem nos enviado, aquilo que Deus tem colocado à nossa disposição, e nós podemos colocar no coração, né? Aquilo que é do Senhor. Por isso que a gente tem que saber o que é do Senhor, né? O que vem do Senhor, o que procede do Senhor, o que procede da eternidade. Aí isso a gente guarda, né? Nós guardamos isso, porque vem da eternidade. E nós sabemos diferenciar o que também não é do Senhor. Para quê? Para que não caia no nosso coração. Não caia nada que vem de um plano mais terreno e nós possamos guardar no coração. Não, o Senhor não quer isso. Ele quer aquilo que vem da eternidade. Colocar dentro do nosso coração o amor de Deus, né? Lembrar do amor de Deus. Olha, Deus nos amou de uma forma tão especial, e nós temos que guardar isso. Temos que lembrar disso. Para quê? Para que um dia a gente não venha dizer assim: olha, Deus não fez nada por mim. Sabemos que Deus fez tudo por nós. Então essa identificação nossa como servos de Deus, nós somos servos do Senhor, servos do Deus Altíssimo. Por quê? Porque um dia nós aceitamos o chamado do Senhor. Ele nos escolheu. A Bíblia diz que Ele nos escolheu quando nós ainda éramos informes, sem forma nenhuma, né? Nós não tínhamos estrutura nenhuma, e o Senhor foi e nos escolheu. Um dia Ele nos chamou, e um dia nós confessamos o Senhor. Porque muitas vezes alguém, né, como vocês podem saber, alguém saiu da presença do Senhor, deixou o Senhor, foi embora, escolheu outro caminho. O selo, não tinha mais o selo? Tinha. Ele tem o selo. Faltou guardar esse selo no coração. Às vezes ficou uma coisa mais aparente, né? Algo que alguém pudesse ver, alguém pregando, alguém evangelizando, alguém falando de Jesus até, mas não guardou o selo no coração. Então, a orientação é: guarda, põe esse selo no coração, como identidade, para que um dia você, ou todos os dias, você possa se lembrar, né? E ele diz assim: põe também este selo sobre o teu braço. Põe o selo sobre o teu braço, porque o braço fala da estrutura do homem, é parte do corpo, né?
O braço é parte do corpo. Com os braços, com as mãos, você oferece ao Senhor. A tua oferta, seja o que for, é feita com as mãos. Mostra isso profeticamente, que nós oferecemos ao Senhor aquilo que nós temos. O que é que nós temos para oferecer ao Senhor? Nosso trabalho, nossa dedicação à obra, nosso serviço à obra. Então nós oferecemos isso ao Senhor. É isso que nós temos. O Senhor não quer de nós nem ouro, nem prata, nem sacrifício, né? Porque tudo isso Ele tem. Ele tem o sacrifício de Jesus na cruz. Ele é dono do ouro, é dono da prata. Todas as riquezas do mundo são dele. Então, o Senhor não quer mais do que o nosso louvor, a nossa oferta de gratidão ao Senhor. Então Ele fala por isso do selo no braço, para a gente poder oferecer ao Senhor da melhor forma, né? Nós temos que oferecer ao Senhor da melhor maneira, aquilo que nós temos de melhor para o Senhor. Há algumas experiências, inclusive em parábolas, né, que servos ofereciam ao Senhor o que sobrava. Sobrou isso, eu vou oferecer ao Senhor. Mas servos valentes, né, que guardaram no coração, ofereciam sempre o melhor ao Senhor. A viúva pobre não tinha nada, algumas moedas, e ela ofereceu tudo que tinha ao Senhor, né? Diferente de outros que ofereciam o quê? O que sobrava. Então nós temos que ter essa diferença de oferecer sempre para Deus o melhor. E ter esse selo no coração, ter esse selo no braço. Que nós vamos lembrar sempre, né? Que nós oferecemos ao Senhor é gratidão. E a gratidão tem que estar dentro do coração do homem. Ela não pode ser uma gratidão exteriorizada apenas. Ela tem que vir de dentro para fora. É como o louvor, né? É impossível que um homem louve a Deus e glorifique a Deus se não for pelo Espírito. Então ele precisa estar cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito para poder devolver o louvor ao Senhor, né? Porque quando ele é cheio do Espírito Santo, ele tem gratidão no seu coração. Então ele começa a expressar agora, né, a glorificar o nome do Senhor por tudo que o Senhor tem feito, né, em seu favor, em favor da sua vida, e por tudo que o Senhor tem operado, não deixando faltar nada, né? Então, por esse selo, ele vai dizer que o amor, né? Porque o amor, ele no versículo 6, é forte como a morte. Que comparação é essa? Comparar o amor forte como a morte. Porque a morte, um dia, nós estaremos morrendo, né? A morte é única. É a morte que o homem acabou, não tem mais vez. Mas nós vamos substituir essa morte pelo amor. O amor também é único. Mas esse amor, ele gera o que? Vida eterna. Enquanto a morte do homem é uma morte que não tem volta, né? Morreu sem Jesus, por exemplo, não tem mais volta. Mas o amor de Deus é o que prevalece em nós. Nós escolhemos o amor. E já morremos, né? Um dia nós morremos. Para o quê? Para herdarmos a vida eterna. Foi uma escolha também nossa. Nós escolhemos porque nós guardamos no nosso coração o amor de Deus, que é o amor incondicional, o amor que não se mede, né? E é o amor forte. O amor do Senhor é o amor que venceu a morte. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele foi às profundezas da morte pelo amor a nós. O amor a nós, a cada um de nós. E ele venceu a morte, né? A morte que muitas vezes prevalecia, que insistia, ao qual nós estávamos designados para a morte. O Senhor morreu e nos livrou dessa morte, para nos dar a vida eterna. Então, estar servindo ao Senhor é agora viver o amor, não é mais a morte. A morte passou. E agora vem a vida, né? A vida que está em Jesus. Ele diz também que é duro, esse amor, né? Ele é duro como a sepultura. É um amor que não muda. O amor de Jesus, ele não muda. É um amor
que é incondicional, é um amor inexplicável, é um amor que não se mede. Ele é duro, ele vai para sempre. O amor do Senhor Jesus não muda. O homem pode falhar, pecar, errar, mas na hora que ele disser assim, Senhor, eu me arrependo, o amor do Senhor é o mesmo sobre a sua vida. O amor de Deus não muda. Ele diz também que o ciúme, né? Ele é forte como o ciúme, como a morte, como a sepultura, como o ciúme. O ciúme muitas vezes do homem, o ciúme físico, né? Que as pessoas têm uns pelas outras, causa separação. Ele afasta as pessoas. O amor de Deus, ele une agora, né? Ele traz a comunhão do corpo com o Senhor. Ele venceu também isso. Venceu a morte, venceu a sepultura e vence o ciúme. Ele nos dá a liberdade de servir com alegria, né? As suas brasas são brasas de fogo. Então, o que aquece o homem são essas brasas de fogo, né? Que é a presença do Espírito Santo de Deus. Essas brasas de fogo é que nos fazem dizer assim, olha, eu hoje quero te servir mais, eu quero estar mais na tua presença, eu quero mais de ti, eu quero amar mais as pessoas, eu quero cuidar mais da tua obra. É a brasa de fogo, é o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo nos comove, né? E ele nos move para caminharmos na presença do Senhor. Às vezes a frieza espiritual afasta o homem de Deus. A frieza espiritual leva o homem para longe de Deus. Faz o homem sentir o quê? A escuridão. A frieza espiritual, ele não enxerga mais. Ele não vê mais aquilo que Deus tem feito. Ele nem lembra mais do que Deus fez na sua vida. Ele nem lembra mais da promessa. Porque ele está frio espiritualmente, né? Então o homem espiritualmente frio é aquele que deixou de ler a palavra, deixou de orar, deixou de subir aos cultos, não tem mais desejo, não tem mais vontade, não quer mais aprender de Deus, qualquer coisa serve. É a frieza espiritual. Nós temos que saber uma coisa: o Senhor, Ele é que aquece os nossos corações para servirmos a Ele com alegria. É Ele que tira, né, a frieza e coloca brasas de fogo sobre as nossas vidas, né? Essas brasas são como labaredas, elas estão constantemente aquecendo, né, a vida da igreja. A igreja como corpo. E aí vem a bênção, né? A bênção do Senhor, quando nós selamos nosso coração, nosso braço, entendendo o projeto, aí vem as muitas águas. Aquilo que poderia ser para o fim do homem, que é a morte, que é a sepultura, que é o ciúme, passa agora a ter vida, né, com as muitas águas, vida em abundância. Essas muitas águas fala também do poder de Deus. Elas superam, né? Superam qualquer coisa que tenta muitas vezes afastar nós, né, da presença de Deus. As muitas águas também falam de um projeto humano, multidões, tempestades, pensamentos, mas o Senhor, com o seu poder, não deixa que nada disso venha apagar esse amor. Nem os rios afogá-lo-ão, né? Porque ele está firmado sobre a rocha. E diz ainda que alguém quisesse comprar, né? Trocar esse amor, comprar esse amor, não teria, né, como fazê-lo. Não teria como. O amor do Senhor é um amor que não tem preço. O amor do Senhor é um amor que não se mede, né, como nós falamos, e que nada, né, ainda que nós muitas vezes possamos ser desprezados, humilhados às vezes, alguém dizer, olha, vai o crente, né, lá vai a crente, só vive na igreja, nós damos glória a Deus, porque nós fazemos isso pelo amor do Senhor, porque as brasas de fogo, as labaredas de fogo estão presentes na nossa vida. Então nós temos que ser assim.
viver essa experiência do livro de Cantares, né? E manter esse diálogo certo com o Senhor, para que o Senhor renove em nós, renove em nossos corações esse selo também. O Senhor que vai fazer renovar em nós. Não é que nós vamos estar querendo colocar ele uma vez e tirar e colocar e tirar quando nós queremos, mas que o Senhor cuide de nós pela sua misericórdia, que é o amor de Deus, para que esse selo permaneça, né? É importante que esse selo permaneça nas nossas vidas, nos nossos corações, no braço, né? O amor do Senhor seja abundante em nossas vidas. Amém? Tem outro louvor?